Olá! Hoje irei falar um pouco sobre como os movimentos da direita política brasileira são um reflexo de uma série de mecanismos de defesa psicológicos que buscam, de forma geral, compensar a vulnerabilidade real ou percebida de seus adeptos. Primeiro, eu vou explicar o que é o conceito de estratégia de enfrentamento na teoria do esquema, uma teoria integrativa entre as abordagens cognitivas e psicodinâmicas, mais relacionada à teoria cognitivo-comportamental. Em ambas as teorias, as estratégias de enfrentamento são formas de lidar com estresses ou dores de origem interna ou externa, ou seja, são as nossas reações frente a situações, eventos, sentimentos ou pensamentos que nos geram dor ou desconforto. As estratégias de enfrentamento se dividem em duas categorias: as estratégias adaptativas e as desadaptativas. As estratégias ditas adaptativas são aquelas que conseguem lidar com as demandas de forma saudável, promovendo o crescimento emocional, o aprendizado, o alívio dos sintomas e a felicidade. Já as estratégias desadaptativas podem ou não conseguir lidar com as demandas, mas mesmo quando de fato ajudam a pessoa a superar determinada situação, elas geram efeitos colaterais que não são saudáveis. As estratégias de enfrentamento são análogas ao conceito de mecanismo de defesa na psicanálise, e ambos designam os mesmos fenômenos e comportamentos, mas a partir de fundamentações teóricas diferentes. Na teoria do esquema, as estratégias de enfrentamento desadaptativas se dividem em três grandes grupos: as estratégias hipercompensadoras, as estratégias resignadas e as evitativas. Essas estratégias de enfrentamento possuem uma origem evolutiva nas reações de fuga, luta e paralisia ou congelamento. E é algo que geralmente ocorre fora da consciência, é algo que muitas vezes não percebemos ou temos dificuldade de reconhecer. Por sua vez, o que ativa essas estratégias de enfrentamento, além da ameaça propriamente dita, é a frustração de uma ou mais necessidades emocionais. E falando delas, as necessidades emocionais básicas descritas pela teoria do esquema são vínculos seguros, autonomia, liberdade para expressar suas necessidades e emoções, espontaneidade e lazer, limites realistas e, por fim, autocontrole. Todas as pessoas possuem todas essas necessidades emocionais, mas em níveis diferentes. E quando elas não conseguem suprir essas necessidades, as estratégias de enfrentamento são ativadas. Em termos do senso comum, a pessoa desenvolve um complexo a partir de uma frustração, o que gera vulnerabilidade. Esses dois termos, frustração e vulnerabilidade, são essenciais para o entendimento destes comportamentos. O grupo que nos interessa nesse vídeo é o dos hipercompensadores. E agora, cabe a explicação do conceito de hipercompensação. Quando a pessoa usa dessa estratégia, ela tenta pensar, agir, se comportar e se sentir como se o oposto daquela vulnerabilidade fosse verdade. A pessoa se esforça para ser o mais diferente daquilo que ela se sente internamente. Por exemplo, muitas pessoas cresceram se sentindo inúteis ou sendo diminuídas da infância para a adolescência, e quando viram adultas, tentam se tornar perfeitas, ou ao menos parecer perfeitas, fazendo com que os outros as enxerguem como tal. Outro exemplo: muitas crianças que foram excessivamente controladas na infância se tornam rebeldes e tentam lutar contra qualquer forma de controle, rejeitando qualquer tipo de hierarquia, seja dos pais ou chefes, professores ou etc. Mais um exemplo é o das crianças que foram muito humilhadas e que, quando crescem, tendem a querer humilhar e dominar os outros. A hipercompensação tende a ser vista como uma forma parcialmente saudável de enfrentamento, porque a pessoa consegue ter alguns ganhos secundários a partir desse tipo de estratégia. A pessoa pode almejar e conseguir de fato algum cargo de respeito, ou assumir posições de poder por meio da popularidade ou por meios financeiros, conseguindo ter bom desempenho profissional ou estudantil. Mas tudo isso
serve apenas como um disfarce para a frustração que a pessoa sente. Essa frustração vem da vulnerabilidade. Porém, muitas vezes, essa hipercompensação toma forma de discursos de ódio, violência, sadismo, manipulação, mentiras, valores inflexíveis, intolerância e discriminação. Seria o complexo de inferioridade hipercompensado, onde a pessoa tenta de todas as formas parecer dominante, mesmo às custas dos outros. Em outras palavras, é saudável para uma pessoa que é tímida e submissa conseguir se impor em relação aos outros e ser assertiva. Isso é uma compensação produtiva. Mas quando essa pessoa se torna controladora e abusiva, isso se configura como uma hipercompensação, que por regra é desadaptativa. As pessoas que hipercompensam tendem a se isolar emocionalmente, pois as estratégias de enfrentamento geram desconexão emocional, falta de empatia e de relações profundas com os outros. E quando fracassam em algo, dificilmente sabem como lidar com esse fracasso. E quando isso acontece, aquelas frustrações que estavam sendo reprimidas retornam com mais força. É dessa estratégia de enfrentamento que nascem os narcisistas. Agora, vou falar um pouco da extrema-direita brasileira. Existem muitos subgrupos dentro desse espectro político, sendo os principais os bolsonaristas, os conservadores religiosos, os red pills, os integralistas, os olavistas, o MBL e os anticomunistas. Todos esses grupos possuem valores em comum. São reacionários, propagam ódio às minorias, são armamentistas, militaristas, intolerantes, altamente ideológicos, revisionistas históricos e se fundamentam na imposição de suas crenças ideológicas e religiosas sobre os outros. Todas essas características fornecem um sentimento de superioridade, de perigo, de dominância, de conhecimento superior. Os Red Pills, por exemplo, se fundamentam em serem superiores aos outros homens por conhecerem a tal verdade que ninguém mais vê, enquanto que os bolsonaristas tentam se sentir superiores por estarem do lado do salvador da pátria que luta contra o inimigo comunista e esquerdista, e assim por diante. Agora que já conhecemos o que é o modo de enfrentamento desadaptativo da hipercompensação, mais conhecido como complexo de inferioridade, de onde nascem os narcisistas, e também conhecemos as características das ideologias de extrema direita, vamos unir as duas coisas a partir do conceito de dissonância cognitiva. Muitos já ouviram falar deste conceito. Ela vem da psicologia cognitiva e da psicologia social e descreve o fenômeno em que o ser humano busca, na realidade externa, evidências, sejam elas verdadeiras ou distorcidas, que confirmem as suas crenças. E quando a pessoa entra em contato com fatos, eventos ou ideias que contrariam as suas crenças, ela entra em dissonância, ou seja, sua visão de mundo é questionada e aqueles sentimentos de inferioridade e de frustração retornam dolorosamente. Assim, naturalmente, as pessoas mais narcisistas e complexadas tendem a se tornarem extremistas de direita por uma inclinação própria aliada ao contexto social, pois isso reforça a sua ilusão de superioridade. E este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem, e até a próxima.